Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mercado e Trade. Se você ainda não me conhece, eu sou o Guilherme. Nesse vídeo acrescentamos mais um capítulo da nossa série sobre análise técnica introdutória. E vamos aprender mais um conceito fundamental conhecido como topos e fundos. Vamos entender o que são e como identificá-los no gráfico. Por isso, fique comigo até o final que começamos logo após a vinheta. Topos e fundos são importantes na análise técnica, pois eles nos ajudam a identificar possíveis tendências do preço. Um topo ocorre quando o preço atinge o seu valor máximo, independente do período. Se você ainda não sabe o que é período, eu vou deixar com vocês um link na descrição sobre um vídeo que nós gravamos especificamente sobre isso, sobre período e tempo gráfico. Por outro lado, um fundo é o oposto, é quando o preço atinge o seu valor mínimo. Vamos simplificar esse conceito e eu vou utilizar como apoio essa representação de 3 candles emparelhados um do ladinho do outro. Se você também não sabe o que é candle, eu vou deixar um vídeo com vocês na descrição que a gente já explicou o que é isso. Eu vou pegar esses 3 candles e enumerá-los da esquerda para a direita de 1 até 3. Quando nós falamos de topo, nós precisaremos olhar para a máxima desses 3 candles. Teremos um topo satisfazendo duas condições. A primeira, a máxima do candle 2, ela tem que ser maior que a máxima do candle 1. E a segunda condição, a máxima do candle 3 tem que ser menor do que do candle 2. Satisfazendo essas duas condições, temos claramente um topo. E a representação parece um V invertido, ou um acento circunflexo. E quando nós falamos de fundos, nós temos que olhar para a mínima desses 3 candles. E aqui é bem similar. A gente precisa satisfazer duas condições para encontrar um fundo. Primeiro, a mínima do candle 2 tem que ser menor do que do candle 1 e a mínima do candle 3 tem que ser maior que do candle 2. Essa foi a melhor forma que eu aprendi e eu gosto de ensinar as pessoas como identificar um topo e um fundo. Se você achou que dessa forma te ajudou a entender, deixa aqui comigo nos comentários, vou adorar saber. E agora, vamos passar para uma parte prática, vamos direto a uma ferramenta de análise gráfica para a gente ver alguns topos e fundos. Se você já assiste outros vídeos do canal, já deve ter visto esse gráfico aqui algumas vezes. Mas se esse é seu primeiro vídeo, nós estamos aqui no Profit Pro, é uma ferramenta de análise gráfica avançada. Eu coloquei aqui o gráfico do Ibov e o tempo gráfico que a gente está utilizando aqui é o diário. Então cada vela, cada retângulozinho desse gráfico, seja branco ou preto, ele vai representar o tempo de 1 hora. E Guilherme, por que todas as vezes você pega sempre o gráfico do Ibov? Eu gosto muito de pegar ele porque ele representa a nossa bolsa brasileira. A gente consegue na prática aprender um pouco os conceitos de análise técnica e também já dar uma olhadinha de como está o mercado financeiro. Então vamos lá. Vamos começar por topos. Para você identificar onde nós encontramos alguns topos, procure por pontos onde o preço atingiu o seu pico e depois começou a cair. Foquem aqui comigo nessa área do gráfico em que a gente consegue ver claramente que tem um pico aqui. Se a gente aproxima um pouco o gráfico, a gente consegue ver que esse é o candle 1, a máxima dele está nesse risquinho amarelo. O candle 2 é esse aqui de cima, a máxima do candle 2 está maior do que a máxima do candle 1 e o candle 3 está aqui embaixo. E a gente percebe que a máxima do candle 3 é menor do que a do candle 2. Então claramente a gente tem um pico aqui. Vou desenhar inclusive o Vzinho pra gente. A gente consegue ver também outros topos aqui no gráfico. Olha, um outro topo aqui. Aqui tem o candle 1, 2 e o 3. E a gente poderia percorrer todo o gráfico identificando diversos topos aqui desse gráfico. Então a gente já falou que os topos representam o ponto máximo do gráfico onde o preço ele atinge. Como ele é um pico, ele é o ponto máximo do preço, ele também representa uma área de resistência do preço, em que geralmente ele vai bater nessa área de resistência e começar a cair. É assim que vai ser gerado o topo. O
topo também representa quando a oferta está maior que a demanda. Imagine aqui nesse lugar aqui onde está destacado. A gente tem aqui um candle de alta bem forte, um segundo candle que também foi de alta, mas essa vela aqui já demonstra que alguns vendedores não deixaram o preço passar por aqui, é o ponto de resistência desse gráfico, e a partir desse ponto nenhum comprador estava disposto a pagar a mais por esse preço. Então ele para de subir e os vendedores começam a bater mais forte nesse gráfico. Então nesse ponto a oferta supera a demanda por esse ativo. E aproveitando que nós já falamos de suporte e resistência, você já sabe que se você conseguir unir dois topos, você vai encontrar uma linha de resistência. Se você ainda não assistiu esse vídeo, vou deixar na descrição com vocês para você conferir depois desse vídeo. E aqui nós abordamos todos os conceitos principais de um topo. Agora vamos conhecer como que é o fundo. E eu posso garantir para vocês que é muito similar. A diferença é que ao invés de olharmos as máximas, nós vamos olhar as mínimas. Eu vou dar um zoom nesse fundo aqui logo no início do gráfico para a gente fazer a mesma análise em cima dele. O candle 1 é esse candle preto aqui, que ele foi uma queda nesse dia. O candle 2, ele está com a sua mínima menor que a do candle 1. E o candle 3 é esse daqui, ele está com a sua mínima maior que o candle 2. Então, claramente a gente tem novamente aqui um V em que o preço fez um pequeno recuo e voltou a subir. A gente percebe aqui que fundos representam aonde o gráfico chegou no seu preço mínimo. Veja bem, aqui nós também temos um fundo. O primeiro fundo que a gente desenhou, a mínima era aqui, daqui ele começou apenas a subir. Esse anterior nós temos a mínima aqui, o preço bateu e começa a subir na sequência. E você pode perceber que a mínima desse fundo aqui que está mais à frente, ela está maior que a mínima do anterior. E a gente também vai ter uma mínima exatamente nesse ponto, uma nova mínima aqui embaixo. Então a gente pode ver aqui que a gente tem mínimas que estão cada vez ficando maiores, e assim é como a gente consegue inclusive a começar a ver um pouco de tendência. Mas eu não vou me aprofundar muito na parte de tendências aqui na aula de hoje, vou deixar isso para um próximo vídeo para que esse daqui não fique tão extenso.